21 de setembro, praticando a oração no campo de batalha. Era comum os soldados se reunirem pelo comando do seu general para todos orarem, suplicarem a vitória aos seus deuses. Na Bíblia também, nós podemos ver aqui a questão daquela guerra que Josafá enfrentou. Antes de enfrentar, ele levou todo o Judá e os moradores de Jerusalém a se prostrarem diante do Senhor e o adorarem, segundo Crônicas 20, 18. Então, nós vemos aqui Paulo fazendo a mesma coisa, porque é uma guerra também. Jesus Cristo é o nosso general, nós precisamos falar com Ele. Ele precisa falar conosco. Então, Efésios 6, verso 18, diz: com toda oração e súplica, orem em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que eu possa falar com intrepidez e tornar conhecido o mistério do Evangelho. Ou seja, o mistério seria algo que já foi revelado. Mas é mistério para muitas pessoas. Ele precisa falar, precisa da intrepidez para falar, a palavra certa, aquilo que Deus quer que ele fale. Então, a oração. Nós podemos ver em outras partes da Bíblia a importância, o incentivo à oração. Por exemplo, Lucas capítulo 18, de 1 a 8, diz aquela parábola que Jesus contou, incentivando a oração. Lucas 18, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que disse esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha que coisa interessantíssima. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aí nós vemos também Filipenses 4, 6, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Que é o próprio Paulo que falou em Filipenses. Paulo também fala em Colossenses. Colossenses 4, verso 2. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. E também pediu oração por ele. Dá a impressão que o pessoal só nós precisamos de oração. Não.
Paulo também precisava de oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16 até o 18, diz assim: regozijai-vos sempre, alegrai-vos, né? Sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, sede agradecidos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Então, não sei o que pode acontecer comigo, com você, mas ele diz: sempre esteja agradecido a Deus. É difícil agradecer a Deus quando nós estamos muito tristes, mas ele disse: sede agradecidos a Deus, porque esta foi a vontade de Deus em Jesus Cristo, ou seja, ele sabe o que é melhor. Eu sempre digo, e alguns não concordam com isso, mas eu tenho fé que isso é verdadeiro, que Deus, como nosso Pai, chama cada um de nós no devido tempo, no melhor momento possível. Um pai não iria querer a morte de um filho no pior momento que ele estivesse espiritualmente. Nenhum. Nós queremos que nosso filho seja salvo. O nosso Pai, nosso Deus, quer muito mais do que isso. Então, ele vai escolher o melhor momento possível para que aquela pessoa possa ter o melhor benefício da salvação. Por isso que ele diz: não fiquem tristes. Lógico que nós vamos ficar tristes, nós vamos chorar, mas não fiquem desesperados, porque Deus sabe o melhor momento de cada um, porque ele enxerga o futuro. Ele sabe que aquilo ali é o melhor. E nós devemos ter fé que isso é verdade. Não é fácil. Por isso que ele diz assim: orem com súplica, mas será que existirá fé na terra? Quando a guerra estiver renhida e muitos estiverem caindo de um lado ou do outro, não é porque está do lado de Deus que não vai cair, não vai tombar na batalha. Os discípulos, a maioria, tombou nas batalhas. Os profetas, muitos, tombaram na batalha, sofreram. Jesus sofreu, tombou na batalha, deu a sua vida. Mas o fruto de tudo isso não é esquecido. Nosso Pai é Pai e não é padrasto, não é alguém que nos adotou, é alguém que nos chama de filhos. E Ele quer que nós oremos a Ele, não é? Os crentes são instados com frequência a orar com fervor e perseverança. Veja que a ameaça de inimigos sobrenaturais é terrível e real. E nós podemos sentir isso na nossa vida. Mas a oração fervorosa e constante dá oportunidade para ouvirmos atentamente as promessas. O Espírito Santo vai falar na nossa mente. Não esqueça dessa promessa. Não esqueça que eu sou fiel. Não esqueça que eu sou o seu pai. Eu amo vocês. Então, nós podemos celebrar e agradecer a Deus os recursos de sua graça, de suas armas que Ele nos dá. Um dia essa guerra vai cessar. Um dia tudo vai acabar. Essa movimentação espiritual invisível. Mas teremos paz.
Não precisaremos mais nos preocupar. Não precisamos mais chorar. Não precisaremos mais lutar. Não precisaremos mais de armas. Essa arma estará dentro do nosso coração, colocado por Jesus Cristo na sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor.